Esperando o Agro com Paulo do Carmo. Muito bem, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o professor, pesquisador Paulo do Carmo Martins, e hoje ele vai falar de uma história de uma mulher que abandonou a capital mineira, voltou para o interior, Ponte Nova, e ganhou o prêmio Empreendedora Global da Federação das Indústrias, FIENG. Agronegócio não é só soja. Agronegócio não é só campo. Ao criarem o conceito, inseriram toda a cadeia de valor que começa nos insumos, passa pelo campo e chega no supermercado. A história dessa mulher é um artigo que chama O Agro e o Segredo de Luísa. Professor Paulo do Carmo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Marcelo, primeiro, que satisfação de estar aqui de novo. E hoje eu vim vestido de agro. Eu vi. Primeiro eu vim porque eu usei etanol, que é muito melhor do que petróleo, porque não destrói a natureza, ao contrário, faz sequestro de carbono. E também é muito melhor do que carro elétrico, porque o carro elétrico está deixando aí um problema para o futuro, para os nossos filhos. E vim aqui, vestido de coisas saborosas mineiras. Cachaça, torresmo, angu e couve. Exatamente. Oh, meu Deus do céu. E tudo isso, além de ser tradicional, tem a ver com empreendedorismo. Quando você pergunta a questão do agro, tem a ver com empreendedorismo. Essa história é muito legal. Esse artigo eu tive muito prazer de escrever, porque retrata uma experiência de Ponte Nova, Minas Gerais. Aqui, pertinho. Aqui próximo de Juiz de Fora, uma cidade que muito conhecida por conta de um jogador famosíssimo do Atlético Mineiro. Quem que é? Reinaldo. O Reinaldo. Do Rei. Famoso por conta da Doroteia Werneck, que foi ministra em 2 governos, tanto do Sarney quanto do presidente Itamar Franco. Mas ficou famosa mesmo por 2 coisas. Quais? Por conta desse livro, que é do Fernando Dolabella, professor da UFMG, lançado há 25 anos atrás. 25 anos. E que já vendeu 350 mil exemplares, sem contar o pessoal que xeroca e tudo mais. E é famosa pela goiabada. Que é citada numa letra de música de um outro compositor, também de Ponte Nova. Exato. João Bosco. João Bosco, que eu não me lembrava disso. Goiabada cascão, goiabada com cascão. muito queijo. Muito bom. Lembrou? Se eu tivesse conversado com você, teria colocado isso no artigo. Mas eu sabia que eu ia te surpreender com essa. Pois é. E por que o livro é importante? Porque há 25 anos atrás, o sonho da maioria dos brasileiros de classe média era trabalhar na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Sem dúvida. Todo mundo queria isso. E essa menina, a história dela, ela não existiu. O professor criou uma disciplina chamada empreendedorismo e resolveu, para contar a história, para ensinar empreendedorismo, criou essa personagem, que é a Luísa. A Luísa, então, é de Ponte Nova, tem uma tia que tem lá uma mercearia, tem uma estrutura de armarinho, tem salão de beleza e barbearia, tudo junto e misturado. Sim. E aí a família fala, alguém tem que ser doutor. Vamos mandar a Luísa para BH. Para ela estudar. E ela foi fazer odonto. Chegou lá, ela levou lá o docinho da tia, e aí os amigos ficaram encantados. Doidos. Aí ela descobriu que ali tinha uma grande oportunidade, numa goiabada tinha uma grande oportunidade. Voltou, falou com a tia, não quero saber mais de fazer odonto, eu quero que você me ensine a fazer a goiabada, eu vou ganhar dinheiro vendendo goiabada. A tia falou, 2 coisas. 1, termina o que você começou. Tá. Forma em odonto. 2, aprende negócio. E aí ela se aproxima de um professor e o Fernando Dolabella usa essa conversa para falar como é que você deve montar uma empresa, você tem que estar preocupado com planejamento estratégico. Empreender de fato, Empreender de fato, sem... com o romancismo que é necessário, todo empreendedor é sonhador, mas com o pé no chão. E esse livro, por que ele assim, teve esse impacto, né? Porque ele conta o que a maioria de nós que queremos empreender, eu já tive a oportunidade, a gente não sabe bem como fazer. É verdade. Então, e ele fala de uma maneira muito, muito tranquila. Agora, por que isso tem a ver com agro? Pois é. Pois é. Aí é que eu quero que você chegue. Tem a ver com agro, primeiro porque o agro é sinônimo de empreendedorismo. Quando você vê os gaúchos que nesse momento sofrem tanto... Nossa, e como? Meu Deus. Eles já estão em Rondônia. Você encontra gaúcho no Brasil inteiro. É verdade. E por quê? Porque eles são empreendedores. Eles Inclusive vão passar por Juiz de esse Fora. momento difícil, inclusive Juiz de Fora. Vão passar por esse momento difícil e vão vencer. Os gaúchos têm a cara, não é somente eles, mas a cara do agro. O agro é necessariamente, no Brasil,
o sucesso dele vem da ciência e do empreendedorismo. E o Fernando Dolabella, um professor urbano que mora lá no centro de BH, lança a mão de um produto que é tradicionalíssimo, que é a goiabada, né? Elege uma mulher para falar de empreendedorismo. Há 25 anos atrás, os poucos que falavam de empreendedorismo eram homens. Era uma palavra masculina. Era um mundo masculino. Era um mundo masculino. Ela vai para a capital, tem a coragem de voltar para o interior, faz uma escolha de risco, porque há 25 anos atrás ser dentista era muito mais cômodo do que produzir goiabada em Ponte Nova, uma cidade que até hoje não chegou a 60 mil habitantes. E com o produto tradicional, ela vira uma exportadora, ela acaba ganhando o mundo. Então, esse livro tem muito simbolismo, eu acho que é um momento importante, a comemoração dos 25 anos, e traduz algo que a gente às vezes esquece. A gente acha que, como você mesmo falou no começo, que a gente que o agro é só soja. Aqui na zona da mata, por exemplo, vamos começar por Ponte Nova, tem o laticínio Porto Alegre, que é muito, muito sólido. Ele está, inclusive, com capital suíço agora. Exatamente. Tem a Jatipoca, que é famosérrima, antiga, centenária, produtora de... Enfim, trabalha com açúcar. Tem o BA, que é um polo moveleiro, isso tudo é agro. Quer dizer, tudo é agro. Tudo é agro. Então, nós precisamos valorizar e entender o que é o agro e perceber que se nós temos a riqueza, a renda que nós temos hoje, sem dúvida alguma, em grande parte, acontece pelo agro, que é o somatório do que é feito no campo, o que é feito na indústria voltada para a produção de alimentos e chega até o supermercado. O supermercado também é agro. Ele está inserido nesse processo? Ele está inserido porque ele é o ponto do varejo. É o ponto do consumidor final. Você já pensou um supermercado sem os produtos que saem do campo, só com a química, só com o sabonete? Não, não ia dar certo. Nós não seríamos felizes. Não, de maneira alguma. E eu vejo depoimentos, às vezes, de pessoas, principalmente do Sul, falando, mostrando a realidade, o dia a dia que eles vivem no campo, no agro, plantando diversos tipos de coisa. E mostrando pessoas que são donas dos seus negócios, com empresas fortíssimas no mercado, que a gente conhece, e que estão lá com a mão na terra diariamente trabalhando. E falando, vocês chamam o agro de fascista, vocês demonizam o agro é isso aqui, ó. Eu estou plantando para você comer. Exato. E é desse jeito. E para exportar, para que a gente possa consumir produtos que nem são do agro, mas que fazem a vida da gente melhor. Vem daí. Exato. E que é responsável pelo PIB. 40% do PIB brasileiro, não é isso? 25%. 25% do PIB brasileiro. É pouco? Professor Paulo do Carmo Martins, eu quero ler esse livro, tá? Eu quero ler esse livro. O livro chama O Segredo de Luísa. Vou ler. E eu não vou contar o segredo. Tá. Para conhecer tem que ler o livro. Eu vou ler e depois eu te falo na sua próxima participação. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço. Professor Paulo do Carmo Martins, Acelerando o Agro. Acelerando o Agro com Paulo do Carmo.